Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, vamos iniciando o grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa tarde a todos os amigos e irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada. Queridos amigos, queridos irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, nós temos que entender que muitos têm a oportunidade de estarmos, né? Mas bem poucos também nessa questão aproveitam a oportunidade e bem poucos estão aptos para a mensagem de Jesus. Quer dizer, aptos no sentido de não assim que não estão prontos, que não estão prontos e não querem ouvir. No tempo de Jesus tinha as sementes que eram os seus seguidores que ouviam, tinha aqueles que estavam 20% prontos. Aqui tinha os 40%, os 80%, os 60%, os 80% e os 100% prontos. Os 20% eram aqueles que até ouviam a mensagem, mas questionavam e não seguiam. Os 40% eram aqueles que ouviam a mensagem e não aceitavam. Os 60% eram aqueles que ouviam a mensagem, ficavam alegres com a mensagem, tentavam praticar, mas ainda em algum ponto não aceitavam. Os 80% eram aqueles que ouviam a mensagem, ficavam alegres com a mensagem, praticavam, mas ainda assim, em algum ponto, não estavam prontos. Agora, aqueles que ouviam, que praticavam, que aceitavam as palavras de Jesus, eram aqueles que estavam 100% preparados. Então, nós temos que aprender, né, com os ensinamentos, porque naquela época, como o povo era muito cru, né, o povo, no sentido cru que não tinha entendimento, né, igual hoje nós temos. Antigamente o povo ele não tinha entendimento e Jesus, pela questão que o povo não tinha entendimento, não compreendia, e se falasse abertamente, como nos dias de hoje nós falamos, e nós temos mais compreensão do que na época de Jesus, se falasse, ele talvez seria preso ou talvez crucificado antes da hora. Então, Jesus, que já sabia,
que é filho de Deus, aliás, o nosso irmão, governador do planeta, ele já sabia. Então, por isso mesmo que ele falava por parábolas para aquele povo que ainda estava em desenvolvimento, estavam se desenvolvendo. Muito era ensinado, mas ainda o povo não entendia. Então, até mesmo naquela época, eram questionados pelos homens da lei as curas que Jesus fazia. Ele era muito questionado. E estavam assustados referente que pudesse tomar o trono deles. O povo daquela época esperava o Messias como se fosse aquele guerreiro a cavalo, com uma espada enorme assim, batalhando, lutando pelo povo, mas não é esse Messias que quando chegou o povo esperava. O Messias pacífico, o Messias assim que ensinava, que cuidava das pessoas, fazia muitos milagres. Então não era esse tipo de Messias. Muitos falavam que o Messias prometido ainda não havia chegado. Não havia chegado. E falavam, esse Messias é o falso Messias. Mas, como muitos daquela época, e poderia até ser um de nós, ou muitos de nós, estávamos cegos, totalmente cegos, por não compreender, estávamos totalmente cegos, por não enxergar que o Messias escolhido era esse, era Jesus. Com sua doçura e com sua mansuetude, ensinava e ajudava aquele povo daquela época com as suas parábolas, onde colocava no caminho certo, onde fortalecia aqueles que estavam se sentindo perdidos. Então, muita coisa precisou mudar, e quando Jesus estava, ele conseguiu transformar o povo, conseguiu fazer com que o povo seguisse o caminho. Ele resumiu o caminho do bem. Ele resumiu os 10 mandamentos de Moisés em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele resumiu. Então Jesus, a gente pode entender que ele veio para transformar a terra, que ele transformou o caminho de muita gente em desespero, curou muitos enfermos que nós vimos e que estavam, né? Mas a gente sabe que a questão, o pessoal daquela época, os doutores, eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam, achavam que eles estavam fingindo a cura, que Jesus pedia para eles fingirem que eles estavam curados. Então, mas depois nós temos que entender que a questão da primeira revelação foi Moisés.
A segunda revelação foi Jesus. E a terceira revelação é o Espiritismo. Primeiro, Moisés com os 10 mandamentos, que libertou o povo daquela época. Segundo, Jesus, que resumiu e conseguiu explicar, conseguiu direcionar o povo, resumindo os 10 mandamentos em 2, como eu já disse, de Moisés. E o terceiro, o Espiritismo, que mostra que a vida depois da morte do corpo, ela continua, que mostra muitas coisas onde relatos são verídicos, ou seja, verdadeiros. Então, devido a isso, vamos pensando